Bom dia. Hoje nós vamos compartilhar da conferência que ocorreu em Curitiba sobre Tiago, capítulo 5. Eu estive presente e gostaria assim então de fazer um resumo para os meus amados irmãos que não estiveram ali, para que possam assim também como eu desfrutar das coisas que aprendemos ali. Nós vamos começar lendo os primeiros 6 versículos e assim depois vamos compartilhar deles. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Bem amados, para compartilharmos sobre o livro de Tiago, precisamos primeiramente entender que ele abre o seu livro no primeiro capítulo, dizendo o seguinte, no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram a dispersões, saúde. Lembremos assim, então, amados, que esse livro é escrito para as 12 tribos das dispersões. Assim inclui cristãos e judeus. E esse início aqui é uma palavra dura voltada àqueles que ainda estão vivendo segundo a fonte da vida terrena, material, principalmente no caso aqui os judeus. Mas também nos serve como um espelho para a nossa vida diária. Então vamos ao meu resumo. Assim que começamos a ler o capítulo 5 de Tiago, temos que recordar que essa carta foi escrita aos da dispersão, ocorrendo assim mensagem para pessoas não salvas, e é o que vemos imediatamente no versículo 1 ao 6. Mas com certeza podemos ter alguma forma de aplicarmos como um espelho em nossas vidas tudo o que temos lido nesses versículos. Para isso, vejamos 1 Timóteo 6, de 1 a 18. O livro de Timóteo é uma exortação aos crentes. E vamos então compreender o que podemos aprender aqui. Timóteo 1, capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da segunda piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem na sua esperança, na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, essa exortação de Timóteo é para nós uma lembrança em relação ao capítulo 1 de Tiago, capítulo 5 de Tiago. No primeiro versículo do capítulo 5 de Tiago, que nós estávamos ali estudando, que ele diz o seguinte: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Encontramos uma palavra direta aos não convertidos, que com a palavra sobrevirão lhe aponta para o juízo final. Também percebemos que se inicia um aviso solene ao futuro de todos aqueles que não creem em nosso Senhor Jesus. Versículo 2: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Nesse versículo percebemos com clareza que as riquezas por si só nada valem e são de nenhuma serventia. Mostra como a corrupção está ligada à situação daqueles que são desonestos com os outros. Em seguida, percebemos que esses homens ajuntaram apenas para si, não repartiam e nem pensavam nos pobres. O terceiro versículo diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Nesse versículo vemos uma figura que podemos aplicar a nós mesmos e analisarmos o que temos feito com nossas riquezas. Um solene testemunho contra os que acumulam riquezas para si. Mostra que temos que se interessar pelo celestial, e esses homens só pensavam no terreno, pois o celestial dura para sempre, não enferruja e a traça não corrói. Imagine que absurdo guardar ao ponto de enferrujar o ouro e a prata, sendo que esses dois são metais nobres. Sem nos lembrar o quanto eram mesquinhos, miseráveis, mal dispenseiros, individualistas, e nos fala de agir assim por muito tempo. Ah, Senhor, nos livra de fazer isso. Pensemos nessas pessoas, irmãos, guardavam
coisas, roupas no armário, e quando iam mexer, estavam cheios de traça. É assim o homem que é mesquinho. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nesse versículo somos exortados a sermos bons mordomos, coisa que aqueles homens não eram, pois retinham parte do salário dos trabalhadores, enriquecendo de maneira ilícita, na forma de assubir nas custas dos outros. Corremos um sério risco de agir assim, pois podemos ser patrões e pagarmos mal aos nossos funcionários para retermos mais para nós. Vejamos um exemplo nos dias de hoje. Você, por exemplo, chama alguém para trabalhar. É um jardineiro e sabe que o dia do jardineiro é R$ 120 naquela localidade onde você vive. Mas como ele é de fora, não sabe, você lhe oferece 75. Ele, necessitando, aceita. Mas veja, irmão, você está sendo mesquinho. Você está usurpando o seu irmão. Mas aproveitou-se da necessidade dele e de sua ignorância. Uma outra coisa, você pode achar que o seu funcionário não é merecedor de melhor salário. Você acha que a nacionalidade dele ou a raça dele é inferior à sua, e aí você paga menos. Assim, você também está sendo mesquinho, e essas são coisas que muitas vezes passam despercebidas no coração daqueles que são avarentos. Analisemos a nossa vida, irmão, e pensemos se o nosso testemunho diante dos homens tem sido fiel à palavra de Deus. Vamos no 5º versículo. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Aqui nós podemos ver quanto os homens ricos e sem Deus vivem em dissolução, ou seja, de forma a desfrutar somente de prazer e na carne. Vamos ler Lucas 12, do versículo 15 em diante. No livro de Lucas, capítulo 12, encontramos essa exortação. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que se entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida não é mais do que o alimento. Ou melhor, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensam nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Exortação essa que é muito interessante para nós quando aplicamos isso em nossas vidas. Uma outra coisa que precisamos lembrar neste versículo é que somos ricos para com os pobres. Veja, irmão, sempre que tem alguém abaixo de nós na classe social, ele nos considera rico. Um exemplo é estarmos numa condição acima na sociedade. Somos ricos para os que estão abaixo de nós na cadeia social. Não precisamos ser detentores de milhões de dólares para sermos considerados ricos para os que vivem ao nosso redor. Mas lembre-se, estamos falando da Igreja de Deus e dos irmãos. Quanto aos ricos deste mundo, sem Cristo, esses estão em condenação, a menos que se convertam ao Evangelho da Graça, que é a única coisa que pode mudar a condição de um homem sem Deus. Aqui corremos um outro risco que temos de levar em conta, e é o fato de sermos ajudadores e formadores de dependência nas pessoas que nos circulam. De um lado, elas precisam de ajuda, mas também precisam aprender a pescar e não a viver de esmola. Precisamos ter sabedoria nisso, irmãos. Também não podemos contribuir na esperança de que as pessoas nos apoiem. Tomemos cuidado, irmão, em dar esperando sermos vangloriados. Temos que lhe deixar livres para que possam ter a liberdade de ser favoráveis aos nossos pensamentos ou não. Por isso as Escrituras nos ensinam que é melhor a mão direita não saber o que a esquerda faz neste caso. Então, para fechar, vamos ler o versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. No primeiro contexto, o versículo 6 é solene e acusa esses homens de terem matado o justo, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Vamos dar uma vista no Salmo 41. Salmo 41 nos fala alguma coisa. Salmo 41. Bem-aventurado o que acode o necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Aqui nós vemos o justo. O justo, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhes afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, será minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, e saindo é disso que fala. E aí vamos ler o versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então aqui temos uma vista no justo, esse que é o Senhor Jesus. Então, para encerrarmos, que fica alerta para nós, que apesar dos requisitos judaicos que encontramos nesses 6 primeiros versículos, temos muito que aprender aqui. Lembramos agora, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 26, de Geazi, que foi avarento. E também lembramos de 2 Coríntios, capítulo 9, que nos fala do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por nós. Não perca a segunda parte desse estudo e assista o próximo vídeo que fala sobre isso.